Muito obrigado, pastor Arilton. Muito bom dia a todos vocês. Hoje é quinta-feira, mais um amanhecer com Deus e você aqui firme conosco nesta semana. Que bom podermos iniciar um novo dia. Que bom poder nos apresentar ao Senhor pela manhã. É sempre agradável poder ter a companhia de vocês assistindo essa programação e estando conosco nesses momentos especiais. Viu? Se você quiser compartilhar algum dos seus pedidos de oração, aqui embaixo está passando os nossos canais. Entra lá, compartilha, faça o seu pedido, mande um recado, seja um participante do nosso programa também, certo? Olha só, eu tenho alguns comentários aqui e quero repartir com vocês. A Yolanda, ela está dizendo assim, ó: peço oração pela Sueli e seus filhos, para Deus protegê-los da ação do inimigo. Também peço oração por toda a minha família, a fim de Deus cobrir-nos com o seu sangue. Olha que coisa maravilhosa, Yolanda. É isso aí. A gente ora intercedendo pelos outros, outros oram intercedendo por nós, e assim esta corrente vai se fortalecendo. Então, Yolanda, não se esqueça de orar também pela Sueli, né? E nós vamos estar orando por ela e por sua família, certo? Vamos acompanhar aqui que a Neia Gonçalves também está dizendo assim, ó: que lição maravilhosa, linda, né? O amor de Deus transborda em nós quando deixamos a semente de Deus germinar, brotar e gerar árvores e bons frutos e frutos para a eternidade. Olha só, Neia, que legal, parabéns, excelente comentário seu, né? Assim como a árvore precisa ter as suas raízes profundas e elas encontram as raízes, né? Lá as raízes encontram água, nós precisamos encontrar Deus também pela manhã, né? Então, uma lição da natureza maravilhosa aqui que a Neia está nos compartilhando. Parabéns, legal. Mas agora tem a Ana Souza Pereira. Olha só, a Ana Souza Pereira diz assim, ó: se a nossa vida estiver passando por momentos que achamos que não tem solução, não desanime, porque Cristo está sempre conosco. Glória a Deus, Ana. Que Deus te abençoe, mulher. É isso aí. Se estivermos passando por um momento difícil, confiemos, não desanimemos. Por quê? Porque Deus está sempre conosco quando a gente busca. Olha só, o Luiz Alberto também está participando com a gente. E ele diz assim, ó: Deus seja louvado por sua vida, querido pastor. É isso aí. Amém, Luiz Alberto. Que Deus seja louvado pela tua vida também, né? A Bianca Cláudia Almeida diz assim, ó: bom dia com as bênçãos do Senhor. Oh, glória! É isso mesmo, Bianca. Bom dia, bom dia. A Nésia Oliveira diz assim, ó: glória a Deus, amém, aleluia, Senhor. Olha só que coisa maravilhosa, Nésia. Glorificar a Deus é sempre muito bom. E nós então queremos, neste momento, refletir o texto bíblico que Jesus nos ensinou lá no livro de João, no capítulo 6, o verso 37. Veja só o que ele diz aqui: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que vai ao Pai, ele não lança fora.
Ele não rejeita, Ele não descarta, Ele não deixa de lado. O Pai quer estar contigo, o Pai quer que você o busque, o Pai quer que você procure. Então, assim como a árvore lá no solo, ela lança suas raízes procurando por água, procure também o Senhor. Hoje é um novo dia e nesse novo dia Deus te deu a oportunidade de estar mais perto dele. Então, vamos fazer um bom dia com Jesus ao nosso lado? Então eu peço a você que onde você está, você feche os seus olhos ou você se ajoelhe aí onde você está. Não tenha vergonha, né? Se você estiver sozinho, ótimo. Se você estiver em família, chama todo mundo agora, convida todos aí, se ajoelhem para que Deus receba a sua oração também. Quando eu terminar a minha oração aqui, faça a tua oração aí também com Deus e eu tenho certeza que Ele vai atender às tuas necessidades. Fecha seus olhos. Senhor Deus e Pai querido, nós estamos muito felizes, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos dá a oportunidade de acordar, de olhar para os nossos familiares, de orar pelos nossos queridos e de atender às necessidades daqueles que estão te buscando. E por isso, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos mais um dia à nossa frente. O Senhor conhece o futuro, então nós entregamos todas as próximas horas desse dia nas Tuas mãos. E desde já pedimos que os Teus santos anjos nos protejam em cada lugar que formos hoje, em cada atividade que fizermos, em cada ação que praticarmos, que nós tenhamos a proteção dos Teus santos anjos e a iluminação do Divino Espírito Santo. Pai querido, fica conosco, nos dê um bom dia e nos dê a Tua paz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, chegou o momento agora de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial sobre Santuário, o Caminho de Deus. E o tema de hoje que nós vamos estudar é o Evangelho em Símbolos. Esse é o tema que hoje vamos estudar, o Evangelho em Símbolos. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia e já se juntar a nós nesse momento especial de aprendizado. Antes, porém, de abrirmos a Palavra de Deus, eu tenho um convite muito especial a fazer a você. As igrejas adventistas estão de portas abertas para receber a sua visita. Você será muito bem-vindo em uma de nossas igrejas, em qualquer parte desse país, desse Brasil que nós tanto amamos. Se você quiser descobrir aonde tem uma igreja bem perto de você, basta acessar o nosso site encontreumaigreja.com.br, colocar o seu CEP e você vai ser direcionado para uma igreja mais próxima da sua casa. Nós temos cultos todos os sábados às 9 da manhã, domingos e quartas às 8 da noite. E você será muito bem-vindo para adorarmos a Deus juntos, tá bem? E um outro convite que eu faço para você é que se você gosta do conteúdo do nosso programa, partilha também com outras pessoas para que mais e mais amigos tenham acesso à Palavra de Deus. Hoje vamos dar sequência à nossa temática sobre o santuário e eu quero convidar você, antes de nós começarmos o estudo, nós pedimos a bênção do Senhor através de uma oração. Ora comigo? Pai Celeste, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos guie e que nós possamos entender um pouco mais sobre o santuário, especialmente os símbolos que apontavam para Jesus Cristo. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo agora e que nós possamos, ao compreender a Tua Palavra, tomar decisões em nossa vida que nos coloquem mais perto de Ti e mais perto do céu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Já pegou a sua Bíblia? O tema que hoje nós vamos estudar é um tema muito especial. Vamos ver aqui o Evangelho em Símbolos. Bom, já vimos aqui na nossa série sobre a existência de um santuário no céu. A gente até leu aqui um texto de Apocalipse, capítulo 11, verso 19, onde é dito
abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. A Bíblia afirma em vários textos a existência de um santuário no céu. Vimos também já aqui, esta semana, que Deus deu uma ordem para Moisés. E lá em Êxodo 25, verso 8, está a ordem: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O desejo de Deus sempre foi de habitar com o seu povo. Quando Deus ordena a Moisés que construa um santuário na terra, Moisés prontamente obedece à orientação divina. E ele agora convida o povo a trazer ofertas para a construção do santuário. E o povo trouxe tecidos, trouxe ouro, trouxe prata, e eles trouxeram tantas coisas para a construção do santuário que Moisés teve que pedir ao povo que não trouxesse mais nada. Chega, já está bom, já temos o suficiente. E de fato eles tinham o suficiente para construir aquela tenda móvel que estaria viajando com eles pelo deserto, enquanto peregrinavam do Egito até a Terra Prometida. Percurso esse que durou 40 anos. Essa tenda móvel que Moisés construiu, num prazo de mais ou menos quase um ano, foi o prazo que eles gastaram para construir essa tenda móvel. Essa tenda foi construída segundo o modelo que Moisés havia visto. Deus disse isso para ele: você vai fazer, mas faça conforme o modelo que eu te mostrei. Deixa eu ler o texto aqui. Ele aparece em Êxodo 25, 40. Deus diz assim: Moisés, vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés, eu mostrei para você o modelo lá no monte. Você vai fazer o santuário aqui da terra de acordo com o modelo que eu te mostrei. E qual foi o modelo que Deus mostrou? O santuário celestial. O santuário terrestre copiou o santuário celestial. Agora, é claro que nós não devemos comparar as dimensões, nem tudo que Moisés construiu, com aquilo que há no céu. Como se trata de uma cópia, não é uma cópia exata. Eu sempre uso uma ilustração. Quando você está caminhando de dia, num dia ensolarado, o sol, quando projeta sobre o seu corpo, ele vai emitir uma sombra. Esta sombra é uma imagem do seu corpo, mas olha a diferença entre o corpo humano e a sombra que o sol projeta. A sombra dá apenas a ideia de uma silhueta, mas não fala de todos os sistemas que existem dentro do corpo humano, do cérebro com suas complexidades, da corrente sanguínea, do oxigênio que respiramos e do gás carbônico que expelimos. Não fala nada disso, não é verdade? Então, assim como a sombra não retrata a realidade, essa construção terrestre, é claro que não retratava a realidade de um santuário no céu, de como é o santuário, mas é apenas uma sombra. E esta sombra era suficiente para que o povo de Israel entendesse o plano de Deus. Então, houve um modelo celestial, e Moisés construiu segundo esse modelo. Tudo que acontecia no santuário tinha uma função, apontava para Cristo e seu sacrifício. Na realidade, o santuário era o Evangelho em símbolos. Então, tudo apontava para Jesus, o Messias, que um dia viria salvar o mundo. Então, o santuário terrestre, aquela tenda que Moisés construiu, e depois o templo que Salomão construiu, como nós vimos nos últimos programas, era o Evangelho em símbolos para o povo de Israel. Através de tudo que acontecia e de tudo que havia no santuário, o povo aprendia a respeito do Messias. Hoje nós vamos aprofundar o nosso estudo falando da relação estrutural e funcional entre os dois santuários-templo. Então, primeiro vamos ver a relação estrutural e depois a relação funcional. Quando eu falo em relação estrutural, eu estou querendo falar da composição física. O santuário, na sua forma física, ele copiou o modelo celestial.
Quando eu falo nas relações funcionais, aquilo que acontecia no santuário aqui da terra prefigurava o que aconteceria também em algum momento no santuário celestial. Isso tem que ficar claro para você, porque esse é um ponto muito importante do estudo. E se você quiser compreender bem a questão do santuário na Bíblia, esse ponto ele é muito delicado. Então, há uma relação estrutural e funcional entre o santuário templo aqui da terra e o santuário celestial. Vamos avançar um pouco mais nesse estudo e você vai entender. Você se lembra que nós vimos que no pátio haviam 2 móveis? O primeiro móvel que havia lá era uma pia com água e o segundo móvel era um altar de holocausto onde os animais eram queimados. Você lembra disso? Se você perdeu algum programa da nossa série, volta no meu canal no YouTube, Arilton Oliveira, e você tem acesso a todos os programas lá. E você pode acompanhar, reprisar, voltar quantas vezes você desejar. Então, no santuário havia o pátio, né? A tenda estava dentro de um pátio. E do lado de fora da tenda você tinha 2 móveis. O primeiro deles era uma pia onde o sacerdote se banhava, se lavava, antes de começar a oficiar no santuário. Agora, esta pia com água, ela ensinava algo para o povo de Israel. Não era apenas um local onde o sacerdote se lavava, mas ela também apontava para o Messias. Mas como que ela apontava? Basta nós lermos João, capítulo 7, verso 37. Palavras do próprio Cristo. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa expressão usada por Jesus, se alguém tem sede, venha a mim e beba, ela foi usada no contexto do santuário. Ali está dizendo no último dia ou no último grande dia da festa. A festa que o texto de João está se referindo era uma festa que envolvia água, aonde o sumo sacerdote, ou melhor, aonde o sacerdote enchia vasilhas com águas e levava até o templo. E quando Jesus viu esse cerimonial do sacerdote, a água sendo derramada, Jesus chamou a atenção do povo para ele como a água da vida. Ou seja, a água que havia lá no santuário terrestre, ela apontava para Jesus como sendo a água da vida. Ele só tem o poder de purificar. O segundo móvel que havia no pátio do santuário era o altar de holocaustos. Aqui os animais mortos eram queimados sobre o altar. Para onde apontava? Para que apontava esse altar? Hebreus 9, 13 e 14 diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para que sirvamos ao Deus vivo. Você percebe que o autor de Hebreus ele está falando sobre o sacrifício de bodes, touros, novilhos. Ele está falando que esses sacrifícios purificavam os israelitas de seus pecados. E agora ele diz assim: muito mais o precioso sangue de Cristo, que a si mesmo se ofereceu. Ou seja, todos os animais que morriam no santuário, eles apontavam para o Messias. E assim como os animais, uma vez mortos, eram colocados sobre o altar de holocausto e então queimados, esse altar de holocausto apontava para o Calvário, local onde Jesus derramaria o seu sangue como Cordeiro de Deus. É por isso que João Batista, lá em João 1, 29, declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que tem o poder de purificar o mundo do pecado. E assim como os animais, uma vez mortos, eram queimados no altar, Jesus foi levado até o Calvário,
o altar de Deus, e lá lhe deu a sua vida. Derramou seu sangue como Cordeiro de Deus para que nós pudéssemos viver eternamente. Então, se a pia apontava para a purificação e Jesus como a água da vida, o altar de holocaustos apontava para o Calvário, onde Jesus daria a sua vida. E era assim, através destes simbolismos, que o povo iria aprendendo sobre o Messias. Dentro do santuário, ou dentro da tenda da congregação, haviam ali 2 compartimentos. Você vai se lembrar que já explicamos isso. O Santo e o Santíssimo. No Santo você tinha 3 móveis. Uma mesa com os pães da proposição, eram 12 os pães que eram trocados a cada sábado. Esses pães, eles apontavam para as 12 tribos de Israel, mas nós vamos descobrir um outro detalhe. Tinha o altar de incenso e tinha o candelabro com 7 lâmpadas. Vamos ver agora. Aqui está a mesa com os 12 pães da proposição, como eram chamados. O que os israelitas aprendiam com esta mesa e com os pães sobre ela? Eles sabiam que eram 12 os pães, porque eles simbolizavam as 12 tribos de Israel. Havia um simbolismo imediato, mas havia também uma aplicação futura desses pães. Olha o que diz João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, Jesus não é apenas só a água da vida, mas ele é também o pão da vida. E assim como os israelitas tinham ali os pães, os 12 pães da proposição, e apenas os sacerdotes podiam deles se alimentar, Jesus se declara agora o pão da vida. E todo aquele que se alimenta desse pão jamais terá fome. Então os pães apontavam para Cristo como o pão da vida. E o candelabro com 7 lâmpadas, para que ele apontava? João 8,12, Jesus diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Assim como o candelabro com 7 lâmpadas apontavam para Cristo como a luz do mundo, ele tem o poder de iluminar nossa vida. Assim como o candelabro era a única luz do santuário e ali a escuridão era expulsa por sua presença, Jesus, como luz do mundo, expulsa as trevas do pecado. Então, esse candelabro também aponta para Jesus Cristo. E o altar de incenso, que é o terceiro móvel que havia dentro do local santo, também apontava para algo muito especial. Apocalipse 5, verso 8 diz: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja, quando o incenso era queimado dentro do local santo, a fumaça que subia do altar de incenso, deixa eu voltar aqui um slide, ela passava, melhor, alguns slides, ela passava por cima desta cortina que separava o santo do santíssimo, e a fumaça do incenso ia até o santíssimo, aonde estava a Shekinah, a presença de Deus. Então, esta fumaça representa as orações dos santos, mas ela aponta também para Cristo, que é o mediador. E quando nós oramos, é Cristo quem intercede por nós junto ao Pai. Não foi o próprio Cristo quem declarou: tudo quanto, pois, pedirdes em meu nome, isso farei? Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei? Então, Cristo é aquele que leva a nossa oração. A gente ora a Deus em nome de Jesus. Ele é o nosso mediador. Assim como essa fumaça subia e ia até a presença de Deus, as nossas orações só podem ir à presença de Deus quando Cristo intercede por nós. Assim, todos os móveis que havia no pátio, no local santo,
apontavam para algum aspecto da obra messiânica, de algo que ele viria a realizar em favor de todos nós. Vamos agora cruzar o segundo véu e vamos ao Santíssimo. E lá está o único móvel do local santo, a Arca da Aliança. Qual é a simbologia dessa arca? Para que ela aponta? Vamos então aqui agora ver sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, em Êxodo 25, 22, é dito: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a Arca do Testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Deus mesmo disse a Moisés que ele habitaria entre os querubins. E ali, do meio dos 2 querubins, ele falaria. Nós chamamos esta glória, este brilho, esta luz entre os querubins de Shekinah. Shekinah é uma expressão hebraica para falar da presença de Deus. Ali Deus estava presente, sobre a arca, entre os 2 querubins. Agora, qual é o simbolismo disso? Como que isso aponta para Cristo? Olha aqui em Romanos 3, 25, o que o apóstolo Paulo ensina. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Preste atenção no que Paulo está ensinando. A quem propôs Deus no seu sangue como propiciação. O sangue de Cristo foi derramado para fazer propiciação. Essa expressão propiciação vem da palavra grega hilasterion. E hilasterion é uma expressão que também se refere à tampa da arca. A Arca da Aliança, como você sabe, já vimos aqui, ela foi feita de madeira de acácia e revestida de ouro. E ela possuía uma tampa. Essa tampa era uma tampa de ouro. Essa tampa é chamada de propiciatório, hilasterion. E assim como a tampa da arca estava entre a Shekinah, que era a presença visível de Deus, a sua glória, e a lei dentro da arca que havia sido quebrada pelo ser humano, assim como essa tampa estava entre esses 2 objetos, Cristo é aquele que está entre nós, pecadores, que quebramos a lei, e o Pai, que é santo. Quando a Bíblia, o apóstolo Paulo usa a expressão que ele é a propiciação, Paulo está querendo dizer que Cristo é a tampa da arca, que Cristo é aquele que está entre a lei que foi quebrada e o Deus que é todo santo. Então, fazer propiciação é Cristo ser o nosso propiciatório. É Cristo ser aquele que intercede entre nós e o Pai. Porque nós, pecadores, não podemos nos aproximar de um Deus santo e justo. Porque a santidade de Deus é fogo consumidor para o pecador. Mas através de Cristo, que é o nosso hilasterion, que é a nossa propiciação, que é o nosso mediador, nós podemos ter acesso ao Pai sem sermos consumidos, sem sermos destruídos. Não é uma bela cena da mediação de Cristo em favor de todos nós, pecadores? Então, tudo no santuário apontava para aspectos messiânicos. Esta era a relação estrutural. Os móveis apontavam para aspectos messiânicos. E o que dizer então agora da relação funcional entre os 2, o santuário, o templo da terra, e o santuário, o templo do céu? Quando falamos em relação funcional, nós estamos falando sobre o trabalho do sacerdote e do sumo sacerdote, das funções que eles desempenhavam no santuário. Para entendermos bem esse assunto, vamos compreender primeiro o trabalho do sacerdote.
o sacerdote todos os dias entrava no local santo. É por isso que era chamado de serviço diário, porque todos os dias aí ele estava. Então, no compartimento santo, entrava o sacerdote e as cerimônias que ele realizava falavam do perdão de pecados. Então, o sacerdote era aquele a quem o israelita buscava quando queria ser perdoado por Deus. Então, o perdão, ele vinha através do sacerdote. Agora, havia também no santuário o serviço anual, quando entrava em cena o sumo sacerdote. Esse serviço anual acontecia no compartimento santíssimo, ou santo dos santos, era operado pelo sumo sacerdote, o maior líder religioso da nação de Israel, e era um dia de juízo. Se buscava-se o sacerdote para ter perdão dos pecados, mas o sumo sacerdote era o que operava juízo. E é por isso que havia um dia de juízo todos os anos em Israel. Era o 10º dia do 7º mês, que era o mês de Tishri. Esse 10º dia do 7º mês era o grande dia do juízo, também chamado do grande dia da expiação em Israel. Nesse dia, toda a nação entrava em contrição, em oração, em devoção, em santificação, porque o sumo sacerdote tomava 2 bodes, matava um deles e com o sangue desse bode ele fazia a purificação do santuário. O outro bode ele soltava no deserto. Então, o sacerdote e o sumo sacerdote que operavam no santuário, eles também tipificavam aspectos do ministério do Messias, quando esse viesse. Assim a gente conclui que tudo no santuário apontava para Cristo. Não apenas os móveis, mas também as funções, os trabalhos que lá eram desenvolvidos. Volta comigo para aqui, para a palavra de Deus. Jesus, tipificado pelo sacerdote, um dia realizaria um trabalho de intercessão, porque esta era a função do sacerdote, interceder pelo pecador. Mas um dia, Jesus, como sumo sacerdote, operaria também no local santíssimo juízo, porque esta era a função do sumo sacerdote. Então, Cristo, em algum momento do seu ministério, ele seria advogado, sacerdote, e em algum momento ele seria juiz, ele julgaria. Nos próximos programas aqui da nossa série, nós vamos entender muito bem, de forma clara, na Bíblia, esses aspectos do ministério de Cristo. Nós iremos aprender sobre Jesus sacerdote e sobre Jesus sumo sacerdote. Assim, mais uma vez, eu quero afirmar para você, há uma relação estrutural e funcional entre o santuário terrestre e o celestial. Na sua relação estrutural, tudo o que havia no santuário apontava para o Messias. Na sua relação funcional, tudo o que acontecia no santuário terrestre também aconteceria no celestial. E é por isso que nos próximos dias, amanhã e depois, nós vamos continuar estudando e entendendo como que o Messias cumpriu cada aspecto da tipologia do santuário terrestre, demonstrada pelos animais e pelos oficiais que lá trabalhavam. Isto é o Evangelho em símbolos. E todos esses símbolos têm apenas um objetivo: aproximar o pecador de Deus. É por isso que com a sua morte, Jesus se tornou o elo que liga-nos mais uma vez ao Pai. É por isso que João Batista, por inspiração divina, declarou, João 1,29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, só Cristo tem o poder de tirar o pecado da humanidade. É por isso que hoje, pela fé, nós podemos ir até Jesus.
na certeza de que Ele nos aceita, de que Ele nos perdoa e nos transforma. Não é maravilhoso pensar que em Cristo nós temos acesso direto ao Pai, perdão de todos os nossos pecados e somos mais uma vez integrados à família celestial? Sim, o povo de Israel aprendeu tudo isso no santuário. É por isso que nós dizemos que o santuário era o Evangelho em símbolos. Nós que vivemos pós-santuário, nós vimos tudo isso se cumprir na pessoa de Jesus. O Evangelho é para nós uma realidade. Cristo veio cumprir cada aspecto da tipologia do santuário. E é por isso que eu e você hoje podemos, pela fé, nos aproximarmos do santuário celestial e irmos à presença do Pai, através de Cristo. Vamos fazer isso através da oração? Nosso Pai Celeste, muito obrigado por aprendermos hoje que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, e que o Evangelho, em símbolos do passado, para nós hoje é uma realidade. Que nós possamos Te aceitar como nosso Salvador pessoal e que o Senhor transforme a nossa vida e nos prepare para os céus. Oramos em nome de Jesus. Amém.